E aí, gente, começa mais um episódio do nosso Naboleia, o nosso quadro de entrevista a músicos do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo, né? A ideia desse quadro, vou até falar para o Alex, que é o nosso convidado de hoje, a ideia inicial é que fosse eu acompanhando o cara na boleia, na viagem para um show, dentro de uma van e contando história. Mas a pandemia deu uma impedida da gente fazer, a gente está adaptando esse projeto. E agradecendo mais uma vez, eu tinha agradecido os bastidores, agora agradecendo ao vivo, Alex Moreira, cantor nativista, cantor tradicionalista, que é o meu convidado de hoje. Tudo certo, Alex? Tudo certo? Buenas, Guilherme. Buenas, pessoal que acompanha o canal. Cara, como eu te falei em off, estou muito feliz mesmo pelo convite, principalmente por estar estreitando laços aí com um pessoal que talvez não me conhece, está atingindo um público novo. Isso para gente que é do universo artístico assim é fundamental. Então, que seja um papo legal. Espero estar trazendo um pouco de mim e do meu trabalho para o pessoal e que a gente possa estar mais junto, né, nessa boleia aí. Cara, eu queria começar te perguntando da onde é que vem essa vontade, essa vocação de cantar música nativista, cantar música tradicionalista, porque para quem não sabe, a gente se conheceu num show de rock. Então, quando passa um tempo e eu te vejo, não que seja uma coisa distinta, a gente tem até o rock de galpão que mistura os dois, mas me surpreende porque a gente foi rápido do show da RPM. Como é que surge esse mundo aí do tradicionalismo e do nativismo para ti, cara? Bom, cara, isso é uma história maluca, assim, e muito. É uma história grande. Eu gosto de contar, principalmente pra gurizada, assim, que eu conheço, que já me conhece dessa época mais ativa na música nativista e tal. Primeiro que música, né? Música em geral, assim, acho que todo mundo que, de uma certa maneira, tá no meio da música é apaixonado por música, né? Independente do gênero, né? E eu, quando era criança, assim, sempre tive música presente dentro da casa, embora eu não tivesse um parente próximo, alguém que fosse músico, que fosse ativamente participativo nesse cenário. Assim. Mas eu sempre escutava muita música, principalmente músicas que eram anteriores à minha geração. Assim. Então vinha o RPM, por exemplo, como tu falou, veio através da minha irmã, que é minha irmã mais velha e tal. E com o disco do Rádio Pirata ao vivo, a gente escutava muito vinil em casa. E daí a música gaúcha, numa maneira geral, também estava muito presente, meio que misturado, assim, porque o meu pai e minha mãe gostavam muito de ouvir vinil. Teixeirinha, Gildo de Freitas, esses clássicos, assim, né? Os CDs, os próprios discos de festival da Califórnia, enfim. E daí eu cresci meio que inserido nessa função. Quando eu fui de criança eu não cheguei a participar de muitas coisas relacionadas à música. Eu até participei, assim, tipo, gostava de... Tinha um jantar em algum CTG que o pessoal ia e aí me colocavam lá para cantar uma música. Porque eu gostava de música, enfim, assim. Mas perto, assim, das crianças que eu acompanho hoje, que são inseridas, assim, de uma maneira um pouco mais efetiva, assim, como cantores, músicos, bem cedo, isso não aconteceu comigo. Eu vim a me inserir de vez nessa função muito depois. E aí, quando veio a adolescência, assim, ensino médio e tal, cara, me fissurei de vez por o rock nacional, principalmente. E essas bandas, como tu falou, as próprias bandas gaúchas de rock também. E o RPM, aquele show de Porto Alegre foi a oportunidade que eu vi, assim como tu, e acredito que muitos, assim, de ver uma banda que era trimassa, muito legal, e que a gente achava que nunca mais ia ver, porque já tinha parado, né, e tal. Então, eu fui para Porto Alegre, assim, enlouquecido para assistir o show, a gente acabou se conhecendo e conhecendo os caras, que acho que foi a história mais insana, assim, daquele rolê foi isso, né, de ter chegado, mas, assim, meio que paralelamente a isso, eu cheguei a ter uma banda de rock nacional, assim, na escola. Eu fiz todo o meu ensino médio e posteriormente o técnico também aqui no Instituto Federal aqui de Pelotas. Na época era Cefet ainda, e aí eu tinha uma galera, uma turma que a gente nem estudava junto, mas a gente começou a meio que se conectar porque um tocava guitarra, outro tocava baixo,
outro tocava batera e não tinha um vocalista, e eu tava ali e a gente se juntou, assim, para meio que realizar aquela vontade de adolescente, assim, ter uma banda e tocar e tal. A gente tocou, assim, meio que na época só mais em eventos de dentro da instituição, e a gente saía para fazer Fena Doce, que, né, porra, era um baita palco, assim, para Feira do Livro, essas coisas assim. Durou pouco tempo essa banda e tal, mas a gente chegou a estar junto alguns anos ali. Só que aí, paralelamente a isso, eu comecei a ter contato com a galera da música nativista, através de um cunhado e de alguns amigos, assim, que começaram a transitar dentro da minha casa, e estúdio de gravação, e aí eu fui assistir um primeiro festival presencialmente, assim, que foi o Reponte da Canção, aqui em São Lourenço do Sul, que é uma cidade próxima de Pelotas. E aí eu cheguei lá, eu olhei aquilo tudo e falei, cara, eu quero muito fazer isso aqui. Bastidores, toda aquela coisa. Eu lembro que na época, não me estendendo muito, mas eu lembro que na época eu era muito, comecei a ser muito fã de alguns outros caras, tipo o próprio Luiz Marenco, que era, cara, a figura mais conhecida da minha geração, assim, e tal, e tinha uma mente aberta, assim, para música, num cenário geral, gravou com Teddy, toda aquela coisa, e o Pirisca Greco, que era um cara que também, como eu, veio do rock e trouxe essa pegada para a música nativista dele, assim, para a música particular dele, e todo lado fronteiriço e tal, e eu adorava o cara, e lá no Reponte eu conheci pessoalmente o Pirisca. Eu falei, cara, esses caras transitam aqui, são acessíveis assim, e eu quero muito, muito fazer parte disso daí. E aí eu costumo dizer que as coisas aconteceram muito rápido, assim, porque eu saí paralelamente dessa função de banda de rock de colégio para começar a competir em concurso de música gaúcha, e quando veio, sem perceber muito, eu já estava mergulhado de vez nisso. Mas, em resumo, foi isso. Mas, assim, a galera da escola que me conhecia cantando rock e curtindo rock e falando sobre, assim, quando eu comecei a competir pelo CTG, que eu acabei me aproximando e trilhando o meu início, assim, de trajetória na música, eu competia pelos caras sem eles me conhecerem. Eu chegava nos eventos, assim, dava meu nome. Ah, de que CTG tu é? Cara, eu sou do CTG lá do Cefet. Ah, tá, beleza. Aí me inscrevi, eu ganhei alguns prêmios assim, e a galera nem me conhecia. Aí quando eles vieram me conhecer, foi uma coisa assim, cara, só deixa a gente entender uma coisa assim. Tu é o mesmo Alex, tipo, tu que canta rock, é o mesmo Alex que tá competindo em concurso de música gaúcha pela gente, tá? E eu, pá, então, sou eu mesmo e tal. E aí a galera me abraçou e me inseriu um monte. Aí foi a última coisa que eu precisava, assim, para meio que me veredar meu caminho para cá. Mas o meu gosto por esse outro gênero e outros gêneros, claro, né? Continua, assim, porque, como eu disse, música é música, né, cara? Música boa é música boa. Então a gente meio que não pode se blindar muito, né? Se fechar muito. Cara, tu falou do Reponte da Canção, que foi o primeiro festival que tu foi como ainda telespectador, né? Ainda tipo como alguém na plateia para entender como funcionava. E cara, desde então tu já participou e ganhou diversos festivais, assim. Eu tava falando com o Leandro Berlese, que a gente tava falando antes dos bastidores, que eu acho que tipo tá na Califórnia, que é o festival talvez mais popular ou pelo menos o que mais chega aqui pra gente. Estar entre as músicas do álbum para mim já é uma vitória. Tipo, tá ali entre aquelas selecionadas. E nesse ano teve essa oportunidade de estar na Califórnia, de tua música vai estar no álbum, que eu não sei se já saiu, acho que não ainda. Cara, como é, o que acontece naquele momento que tu vai no festival e, pô, gosto, é isso que eu quero, e agora tu olha, tu tá entre os finalistas da Califórnia Canção Nativa, que, me corrija se eu estiver errado, mas deve ser o maior do Rio Grande do Sul, o maior da região aqui. Ah, cara, assim, eu acho que para muitos, assim, e eu me insiro nisso, a Califórnia é um apogeu, assim, porque
ainda que o festival, nesses últimos anos, eu digo anos, eu falo, sei lá, década, enfim, tenha tido seus problemas, enfrentou muitos problemas, né, de se reerguer, de se reinventar, porque, enfim, a cultura em geral passou por momentos meio complicados, assim. A Califórnia representa não só o pioneirismo dos festivais, que é o meio, a plataforma onde eu amo estar, assim, sempre deixei isso muito claro, que essa questão que os festivais de música trazem, assim como acontecia lá, sei lá, atrás, nos festivais de MPB que eram transmitidos ao vivo, sei lá. Cara, a questão do ineditismo da obra, de tu estar apresentando uma obra pela primeira vez, é uma coisa que me fascina, assim. E a Califórnia não representa só o pioneirismo dos festivais, ela representa o surgimento de um movimento, né? De um movimento que é justamente paralelo, e é isso que acho que é difícil, pouco acessível até as pessoas, esse tipo de absorção, assim, de nativismo e tradicionalismo e tal. Mas eu transito nos dois meios tranquilamente, assim, e acho que é saudável e é a coisa mais legal de se permitir fazer isso. Mas o tradicionalismo possui uma série de regramentos e de regulamentos, enfim, que são geridas pelo MTG e que, consequentemente, são necessárias para que se perpetue as tradições, né? Para que a gente consiga. E o movimento nativista já trouxe lá no seu surgimento uma certa liberdade artística, que é o que acho que o que quase todo artista acaba meio que querendo fazer, que é conseguir trazer outros temas, outras pautas, como, por exemplo, o lado social, que é do cotidiano de qualquer gaúcho, e quando eu falo gaúcho não é só quem nasceu gaúcho e quem se veste, quem se pilcha, mas quem vive aqui, cara, né, qualquer pessoa. E o movimento nativista trouxe essa liberdade de inserir outros instrumentos, outras vertentes, assim. E então a Califórnia tem essa representatividade de ter sido o palco que deu voz para isso, né? Justamente nos anos 70, que era um momento punk pra caramba, muito complicado, né? De se ter liberdade de falar as coisas, de se ter liberdade de se permitir, assim, na música. E eu passei a minha infância ouvindo clássicos da Califórnia, muito antes, assim, de imaginar fazer parte do cenário da música gaúcha. E depois, quando eu comecei a cantar em festival mesmo, ainda que eu tenha, assim, vamos dizer assim, estabelecendo metas e tal, a Califórnia nem era uma meta para agora, sabe? Puxa, eu quero estar esse ano na Califórnia, eu quero... Mas a tenteada é livre, já diria o gaúcho, né? A gente faz o nosso melhor. E a Califórnia esse ano foi um presente, assim, como eu costumo dizer, porque foi um ano, aliás, esse ano não, né? Ano passado, 2020, foi um ano, como todo mundo sabe, atípico pra caramba, em que a gente não teve muito espaço, não teve muita condição de tocar alguns projetos adiante. E aí a Califórnia foi o único festival presencial que eu acabei participando, né? Que eu fui até Uruguaiana para fazer isso. Até aproveito o espaço aqui para parabenizar o pessoal da organização do evento pela preocupação na parte de saúde, de proteger o artista. Claro que, evidentemente, o festival não foi aberto ao público, né? Mas ofereceu desde o início uma série de questões importantes, assim, de fiscalização e de cuidados, e cumpriu o que prometeu, né? Isso que eu acho que é o mais importante. E quando eu me vejo na Califórnia, cara, passa um filme na cabeça, né? Porque a gente... acho que isso que tu disse sobre estar no CD, que só estar no CD já é uma vitória, eu acho que, assim, quando saiu a lista das classificadas, eu comecei a receber uma enxurrada de recados parabenizando o fato de ter classificado. Então, primeiro foi aquela coisa assim, vou pisar no palco da Califórnia, sabe? Massa. Muito, muito realizador. Depois de estar lá
e ter classificado da eliminatória para a final e aí, consequentemente, cravar a música no álbum, aí foi mais uma enxurrada de recados assim, cara, vocês estão eternizando uma obra. Então, ali era um sonho realizado, assim, saber que daqui a um bom tempo vai ter um álbum do festival desse gabarito, de 42 edições, e tu tá ali. Então, ter premiado já foi, aí sim já entra a parte meio surreal do negócio. Não é nem não acreditar no nosso trabalho, muito pelo contrário. Mas porque realmente eu me senti privilegiado, sabe? De ter pisado num festival desse tamanho, dessa repercussão, e a gente só tem mais noção da repercussão do festival quando a gente está lá, porque esse ano sem público, claro que eu lamentei um monte, claro, porque a característica da nossa música e toda a questão, a gente sabia que se a galera tivesse lá, teria sido bem interessante, assim, ia ter sido uma troca de energia legal. Mas de tu ver os comentários, assim, a quantidade de gente assistindo o festival, o quanto o público é crítico com as músicas que tocam na Califórnia. Também isso é um outro lado que a gente também percebe a dimensão do festival também, cuidados. O quanto a gente tem uma responsabilidade, digamos assim, de estar ali. E aí, quando veio a premiação, eu me senti privilegiado porque eu acredito que são poucas pessoas que tiveram essa ascensão de chegar lá e já sair com uma calhandra, sabe? Que é o prêmio, a premiação da Califórnia. Calhandra de prata, no caso, que equivale ao segundo lugar. Então, eu demorei para absorver isso, sabe? Demorei para... Não é nem a questão da ficha cair só, mas de compreender. Eu acho que o momento em que eu compreendi mais, assim, foi quando um dos recados que eu recebi, uma pessoa que não é da música, falou assim, cara, assistindo a Califórnia, te vendo lá, e depois da premiação e tal, a gente ficou muito feliz porque é um dos nossos, uma das pessoas que transita entre a gente que chegou lá. E aí eu penso assim, cara, não é só o lado assim não é um artista de muitos anos de carreira, eu digo, eu até tenho bastante tempo de carreira, mas não na exposição para o grande público, assim, né? E daí, sair daqui, Pelotas não é uma cidade que tem tido nos últimos anos tanta repercussão nesse cenário, então recolocar alguém lá que eu me considero jovem também ainda em relação ao pessoal que costuma estar comigo nessas questões, embora a gurizada que tenha tocado comigo seja bastante jovem também, é mais jovem que eu. Mas, enfim, é mais ou menos isso. Cara, desculpa, eu falo pra caramba, né? A gente não tem esse espaço toda hora, então quando a gente tem, sabe como é, né? Capaz, cara. Aí que eu prefiro que fale, eu sou só um telespectador aqui, eu quero ouvir história. Cara, eu entrevistei o Leandro, que, para quem não sabe, também esteve, mas esteve lá em 2003, tu conhece ele. E quando eu estava conversando com ele, faz umas 2, 3 semanas que eu gravei com ele, ele me contou da história da participação dele e de como, por mais que como tu mesmo deixou claro, o Festival Nativista ele dá um pouco mais de liberdade daqui a pouco do que o movimento tradicionalista, no sentido de trazer coisas de fora. Ele tinha muito medo de como seria, porque a música dele que ganha a Califórnia é uma música que não tinha gaita, era uma música que ele fez um teatro no palco para tentar chamar atenção. E ele disse, cara, eu tive muito medo de em algum momento nós ser vaiados. Ele até contou a história, que eu tenho quase certeza que eu vou falar o cara certo. Ele contou a história do quando o Jerônimo Jardim ganhou, e que ele ganhou e o pessoal da Califórnia não ficou feliz com a vitória dele. Assim, ele tem a carena de ouro, tudo, ficou feliz pra caramba, mas ele não foi um cara tão aceito na época. Cara, tu que é um cara tão novo também, como tu mesmo falou, já tá nesse meio e tá nesse panteão de grandes artistas assim que participaram de uma Califórnia. Teve algum momento medo da recepção, medo de ser um cara tão novo e tá já entrando nesse meio desses cara grande aí que daqui a pouco não sabia como eu te receber? Como é que foi para ti participar disso?
Cara, esse é um assunto muito legal mesmo, assim, porque justamente eu penso que a Califórnia tem essa importância e serviu de exemplo para outros festivais, justamente por não é nem questão de oportunizar sucesso, porque nem sempre o sucesso às vezes é atribuído ao prêmio, né? Mas sobre aceitação popular, como tu falou, mas deu espaço para que se houvesse essa mescla, essa mistura, como o Leandro falou para ti, de não vou colocar gaitas, tu tira um aspecto um pouco mais tradicional e insere outras coisas. E claro que, evidentemente, que muitas vezes, num primeiro momento, isso é recebido com uma certa estranheza, né? A própria música que venceu a Califórnia esse ano, que se chama Milonga do Amor Perfeito, é uma letra do Jaime Vaz Brasil, que é um compositor que tem um aspecto, um estilo uma forma de compor que é bastante peculiar, e ele meio que abre a caixinha mesmo, assim, ele amplia bastante coisa. E ela foi um arranjo vocal feito pelo grupo Masbá, junto com o Zé Alexandre, que inclusive ele é do Rio e ele, não tenho certeza, mas eu creio, o que eu lembro é do Rio, e ele agora está participando do The Voice Mais, que tá na Globo e tal, porque ele já é um cara mais velho e tal, mais experiente, e eles fizeram um arranjo vocal lindíssimo, assim, e evidentemente que teve algumas pessoas que, não, mas, sabe, o pessoal que estava assistindo, por exemplo, o festival esse ano, normalmente ele é realizado num teatro, e esse ano, por função da pandemia, para ter um espaço mais amplo para poder acomodar o pessoal, foi para um CTG, lá em Uruguaiana. E então, talvez algumas pessoas linkem isso assim, mas é dentro de um CTG, então tem que ser super tradicional. Então, o pessoal do Masbá, e que eu sou muito fã, inclusive, não estava piochado, não estava, sabe, a caráter, e nem o festival pede isso, nem o festival exige isso, e nem é a intenção, né? É o contrário, até eu diria. Então teve aquela coisa, porra, mas sabe, o pessoal não. Só que aí tu vai pegar a primeira vencedora da Califórnia, a primeira vencedora, que é uma música Reflexão, o nome da música, era um grupo vocal com um arranjo que não tinha absolutamente nada de tradicional, assim. É muito até diferente, assim. Cara, é lindíssimo o trabalho. Eu não vou lembrar qual era o grupo vocal na época, vai me falhar a memória. Não é o grupo de arte nativa Marupiaras? Isso aí. Marupiaras. Isso. Muito bem pesquisado, é isso. E é lindíssimo, depois eu recomendo que o pessoal escute, porque é bem aquele som de vinil antigo, e, cara, é um arranjo vocal excelente. E aí abriu caminho para outros grupos vocais que já eram ativos, assim, e vieram a premiar em outras Califórnias na sequência. E isso meio que se perdeu, nem se perdeu, mas foi meio que minimizado ao longo do tempo, porque justamente assim, a música gaúcha tem uma vertente campeira muito forte. E isso é meio que a nossa identidade, assim, identifica muito a nossa música. Só que, como eu costumo dizer, existe muito além disso, né? Tanto no nosso universo, e dentro da própria música campeira existe uma série de outras questões que podem e são exploradas. Assim. Então, o reponte, como eu disse aqui, vai entender, eu estou fugindo do assunto, mas não estou dando uma volta, mas vou chegar lá. O reponte, ele meio que ganhou uma repercussão bem grande aqui por ele ter duas linhas. Ele tinha a linha campeira e ele tinha a linha de manifestação rio-grandense, que acabou depois virando linha livre, que era justamente para oportunizar isso. Uma linha que era voltada para um cenário, e aí tinha um aspecto até de arranjo instrumental que era um pouco mais tradicional, entre aspas, e um outro lado que tinha uma liberdade de temas maior, o pessoal trazia lá guitarra semiacústica, piano, batera, enfim, entre outras coisas.
E aí isso foi extinguido em algumas edições anteriores, ficou só linha campeira. Então, o que acontece consequentemente com isso, né? Depois de passado algum tempo, quando voltam essas pessoas com um outro viés apresentando, daqui a pouco nem é algo novo, é só uma coisa que também é um resgate, mas é diferente e tal. É meio visto com uma certa estranheza. E então, é evidentemente assim que eu, como a gente iniciou a conversa falando que também escutava meu rock, também curtia outras coisas assim, eu acho bárbaro quando acontecem essas mesclas e essas coisas. E eu tento, evidentemente, colocar isso no meu trabalho, sempre que eu posso e sempre que, não é nem conveniente, mas que também não é forçado, né? Tem que ser uma coisa natural, né? E nessa questão da minha música na Califórnia desse ano, o meu medo era mais que a música fosse compreendida. Porque a música não compreendida, porque assim, ela não tinha nada de diferente ou de ousado no arranjo, quanto, não, a gente colocou um instrumento que não é muito convencional, ou a gente fez algo mais caricato, mais teatral e tal. Não era isso. Mas o tema, a letra foi escrita pelo Adão Quevedo, que é de São Lourenço do Sul, e é um cara que já ganhou, eu creio que todos os grandes festivais do estado como compositor, inclusive a Califórnia, ele já tinha vencido a Califórnia, se não me engano, em 2009 ou 2008, enfim, não lembro Ele ganhou em mais. 2001, com Rastros de Ele Ausência. passos de ausência, isso. E aí depois ele voltou, foi aí a confusão que eu fiz. Ele voltou a ter uma relevância com uma outra música que era. Deixa eu lembrar o nome da música, mas foi interpretada pelo Vitor Hugo numa outra Califórnia. E que até a gente iria apresentar esse ano, porque a ideia inicial da Califórnia esse ano era fazer uma mostra de músicas antigas e tal, e a gente ia colocar essa outra música. Mas, enfim, o Adão, ele propôs nesse tema, Milonga de Campanha, uma dualidade, porque ela era uma música que tinha vários elementos linguísticos que eram oriundos do meio rural e da parte campeira. A palavra campanha no nome, ela te incita a falar de campanha no sentido de meio rural, né? Campanha no sentido geográfico e etc. Mas, na verdade, ele trata de campanha no sentido político. Essa era a dualidade do tema. Ele meio que falava sobre esse jogo de promessas não cumpridas, de relativizar os sonhos das pessoas e o que é de fato a realidade de muita gente e tal. Então a minha preocupação maior, já nem pensando em a música ir bem ou não, era que as pessoas, já nem o júri, né, nem falando de júri, mas de público, que as pessoas conseguissem entender a proposta que aquela letra trazia, né, de estabelecer esse fator. E eu creio que deu certo. Eu creio que até a música teve uma certa ajuda, porque a Califórnia foi em dezembro, o processo de campanha eleitoral foi em outubro, foi em novembro, melhor dizendo. Então, estava fresquinho o tema, o assunto estava bem. Recentemente tinha sido muito abordado essas questões. E eu, quando. Depois eu vou contar, se vier o assunto, como que essa música foi parar na Califórnia. Também é aquela história do porra, era para ser lá e agora mesmo. Porque mas em Pode resumo, quando eu contar. enviei para lá. Pode contar, agora tu vai ter que Não, contar. cara, Puxou o assunto. essa música, a Milonga de Campanha, foi a primeira música que o Adão me deu de presente há 4 anos atrás.
E quando eu falei dessa época que eu comecei a conviver com outros artistas e tal, do meio, eu conheci o Robledo Martins, que é um grande intérprete e tal, e ele tinha muitas parcerias com o Adão. E eu, consequentemente, passei a meio que ver o Adão Quevedo como o oráculo dos poetas da música gaúcha, assim. Eu comecei a ter uma relação de ídolo mesmo. Só que isso eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, né, cara? Tive essa relação até ali uns meus 14, 15. Depois eu sumi do mapa, eu tive uma lacuna de tempo ali, que eu estava mais voltado para essa coisa de concursos de música menores, rodeios e rodeios artísticos, eu digo e tal. E aí teve uma situação aqui que foi a Fena Doce, aqui em Pelotas, e eu ia cantar uma música num concurso, e o músico que ia me acompanhar, ele teve um imprevisto de última hora, assim, e ele não pôde ir. E aí eu falei, cara, eu vou cantar uma música. Tinha ido alguns amigos me assistir e tal. Eu falei, pô, não vou chegar pro pessoal. Eu falei, não vou cantar, pessoal, sinto muito. E aí eu resolvi tirar um filho da cartola como eu podia e cantei a capela uma música, que era Negrinho do Pastoreio, do Barbosa Lessa, famosíssima música e tal, clássico. Quando eu subo no palco para cantar a música, o Adão Quevedo estava no júri, estava avaliando. E aí eu fiquei meio que apavorado, assim, porra, né? Responsa, né, cara? E aí eu cantei a música, e aí quando eu desci do palco depois, o Adão veio falar comigo e falou, cara, que legal, eu não sabia que depois de adulto tu tinha seguido nessa trilha e tal, de música gaúcha e tal, muito bom, bah, parabéns. E a gente começou a conversar, e numa dessas ele falou pra mim assim, tu tem gravado lá em Pelotas e tal? Eu falei, cara, eu gravo direto. Ah, então tem uma música que eu vou te enviar que eu acho que vai ficar legal na tua voz e tal, uma composição minha e tal, letra e música minha. Aí ele me mandou um áudio, né, da música crua e tal, que era justamente Milonga de Campanha, 4 anos atrás, né? Que provavelmente ele tenha escrito durante algum período também de cenário político muito ativo, assim. E aí tá bem, aí eu, naquela euforia, não, vou agilizar isso aqui para gravar para ontem e tal. E aí, logo em seguida, ele me chamou de novo e falou assim, cara, tem umas outras músicas aqui que eu quero gravar para uns festivais mais específicos e tal, e eu tenho mais urgência e tal. E eu, não, tava preparando aquela. Não, deixa sair, depois a gente grava. Cara, e essa música foi ficando. Ela ficou ali parada, guardada com carinho, mas ficou guardada. Vira e mexe, eu falava com ele sobre ela. Ele, pois é, tem que fazer e tal, e acabou. E aí o Pablo Cardoso, que é um amigo lá que mora em Santa Maria, ele é de Encruzilhada do Sul, mas mora em Santa Maria, que eu conheci justamente aí no meio tradicionalista, através dos CTGs, competindo um com o outro, na grande maioria das circunstâncias, assim, e a gente ficou amigo nessa situação, assim. O Pablo é um cara humilde pra caramba, eu não canso de dizer isso, tem um talento enorme. Para vocês entenderem, assim, ele no Enarte lá, que é a Copa do Mundo dos CTGs, né? O Enarte, ele chegou a ganhar primeiro lugar como solista vocal e como violonista na mesma edição. Então, ele é fera. E a gente vivia se prometendo assim, a gente tem que fazer alguma coisa junto, a gente tem que compor alguma coisa junto. E aí, numa dessas, eu enviei para ele, falei, cara, olha só, tô com uma música aqui do Adão, que faz horas que eu quero gravar, e eu pensei, pô, tu manja muito de arranjo instrumental e vocal, então, pô, cria um arranjo aí pra gente, vamos tentar gravar para mandar pra Califórnia. Porque eu pensei nessa música depois de 4 anos, porque eu pensei assim, cara, é uma música que ela tem um arranjo para violões, ou seja, é uma coisa bem tradicional, bem nossa, né? Mas, por outro lado, ela tem um tema que tem um cunho, uma dualidade social, então é a cara da Califórnia, eu pensei. E aí eu mandei para ele estava atolado de coisa para fazer, vou tentar fazer, não te prometo, mas vamos tentar. Faltava, sei lá, uns 3, 4 dias para acabar a inscrição, o Pablo me manda o arranjo da música pronto,
cara, escuta aí, vê o que tu acha, se tu achar que ficou do teu agrado, grava e manda. Eu adorei o arranjo, eu chamei o Adão, falei pro Adão, cara, lembra da milonga de campanha? Vou gravar e vou mandar para Califórnia, se me deres o permisso, né? Se me deres a permissão. E ele falou, cara, eu nem sei se eu já não mandei todas as músicas que eu podia, porque tem um limite de músicas para escrever por autor, né? Eu nem sei se eu já não mandei o número de músicas que eu podia. Mas faz assim, manda. A gente não tem nada a perder mesmo. Se tu falou que a música ficou bonita, manda aí. Ele confia muito. O Adão é um cara que é humilde o suficiente para deixar assim, não. Se tu falou que tá bom e é isso aí. Cara, eu mandei, e aí, alguns dias depois, quando saiu a triagem, eu acordo com o Adão me ligando de manhã, falando assim, cara, tô te ligando só para dizer que a tua intuição nos colocou na Califórnia. Claro, ele falando feliz, óbvio, mas com toda a naturalidade do mundo. E, cara, eu tive um ataque de riso de nervoso que eu não conseguia parar de rir por minutos, assim. Eu falei, cara, sério, eu ria muito. Porque foi uma sacada, um coelho da cartola, mas ao mesmo tempo a gente ficou com aquela sensação de que era para ser aquele momento, aquele festival e principalmente aquelas pessoas, porque essa música poderia ter passado pela mão de muitos outros amigos meus ao longo do caminho e veio a calhar com o Pablo, que pegou a melodia inicial do Adão, trouxe outros elementos para ela, tornou uma música mais complexa, mais e criou um arranjo incrível e eu deixei na mão dele montar o time. Eu já conhecia a grande maioria dos guris, mas assim, ó, gurizada excelente, assim. Foi mais ou menos isso, mas foi sensacional essa história toda da Califórnia. Cara, a gente conversando, pode sempre me corrigir se eu estiver enganado, é um cara que se preocupa muito com questões como a liberdade, daqui a pouco, do festival te dá, mas também respeita muito o tradicionalismo e sabe a importância que ele tem. Tu já teve a oportunidade de ser patrão de um CTG, e aqui em Alvorada, a gente sempre tem essa discussão sobre, com grupos de amigos e tudo mais, como manter o CTG vivo. Porque a gente vê, ao mesmo tempo, quando a gente vai no CTG, tem CTGs perto da minha casa, um público sempre mais velho, pouca gente nova dentro do CTG, tirando o pessoal que está nas invernadas, que muitas vezes, quando termina aquela idade de invernada, acaba saindo fora e se desligando completamente. A gente vê toda a situação de preconceitos, não preconceito, preconceitos que as pessoas têm com o CTG, ou com a tradição, ou o medo de como vai ser, um cara daqui a pouco, uma mulher que cuida da vestimenta, um homossexual, medo de entrar e como vai ser tratado. A gente sabe que muitas vezes é um preconceito, não é nem a realidade. Eu queria saber, cara, tu como um cara que foi patrão, um cara novo, como é que tu vê isso? Tu acha até onde tu vê que tem espaço para o tradicionalismo se flexibilizar em alguns pontos, quanto tem espaço para o outro lado? Qual a importância disso acontecer para o CTG se manter? Não digo que o CTG vai morrer, mas se manter forte e não perder força com o tempo. Esse assunto é um assunto também que me agrada, porque, como tu disse, assim, eu fui um patrão jovem, fui patrão de uma entidade cinquentenária e que justamente estava completando 50 anos durante a gestão em que eu fiz parte. Então, era uma responsabilidade enorme. Não bastasse isso de uma entidade tradicionalista que é oriunda e é presente dentro de uma instituição federal. Então, era um cuidado redobrado, né? Eu disse agora há pouco sobre a questão que eu transito nos dois universos, assim, porque sim, eles são. Existe teoricamente uma divisão, mas na verdade não. A cultura é a mesma, é tudo a mesma coisa, né? Mas só em relação aos processos mesmo, que são evidentemente diferentes. E eu acho que, partindo de algumas peculiaridades assim que tem o universo tradicionalista, como eu disse, que é a questão dos regulamentos, das regras, e de algumas questões que são peculiares até de cada região, né? Provavelmente algumas coisas que são mais presentes aqui nas entidades de Pelotas e região não são as mesmas, ou são
exploradas aí na região de Porto Alegre, assim como não é na região da fronteira oeste, enfim. Tirando tudo isso, primeiro, o tradicionalismo tem também esse viés de ter vindo do camperismo, e isso eu acho que, evidentemente, é uma coisa que é a maior preocupação para que não se perca, para que não se deixe ficar ao léu, assim, toda essa discussão e todo esse histórico que se tem. Mas, por outro lado, eu vejo que de um tempo para cá, o MTG percebeu que, através até justamente da juventude que está mais ativa dentro do movimento, né, de que existe uma preocupação com os jovens, né? Porque quem faz e quem vai fazer o movimento daqui a um bom tempo são os jovens, que são hoje jovens, no caso, né? E muita gente vinha se perdendo e vinha meio que segregando assim do movimento e das nossas coisas por esses preconceitos, né? Por essas questões de que esse universo não é para mim, eu não tenho nada a ver com isso e tal. E, bom, eu discordo. Eu ativamente, dentro do processo, discordo, mas não deixo de concordar com as pessoas que veem dessa forma. Por quê? Porque talvez o erro esteja em passar essa mensagem, em passar uma mensagem de uma forma equivocada. Porque, cara, é delicado falar desses assuntos, evidentemente. Te botei numa ruim, né? Não, mas eu gosto disso. Porque a gente, inevitavelmente, eu acho que assim, aí sim é um erro, porque a gente tem que constantemente estar buscando evolução como ser humano, acima de qualquer coisa. E a gente tem que saber perceber facilmente que a nossa história, quando é relatada, ela mostra muitas questões de preconceitos que são intrínsecos a gente. E se a gente vai falar de Brasil, a gente vai falar de Brasil. Se a gente vai falar de Rio Grande do Sul, a gente vai ter outras peculiaridades. A nossa cultura, ela evidentemente diminuía a importância que as mulheres tinham para tudo isso. Ela tem um aspecto da escravidão aqui que é muito grande também. Então, isso, cara, são chagas que não são apagadas da noite para o dia. E essa questão do gaúcho viril, forte, imponente e peleador e guerras e tal, ajudam a construir um pouco dessa figura, desse estereótipo, quando, na verdade, principalmente dentro do meio artístico do movimento, que eu acho que foi aí que os olhos se abriram um pouco, que seria assim, olha, a gente precisa dar vazão para a arte dentro do movimento para voltar a atrair a atenção desses jovens, dessas pessoas que vinham se segregando. Porque, na verdade, dentro do universo artístico, eu posso te afirmar com muita assim, propriedade, até por dentro, em relação a entidade. Claro, eu não posso falar em nome de todas as regiões, de todas as entidades, né? Mas dentro das entidades que eu convivo, não só da que eu acabei sendo patrão, mas aqui, em torno de que existe uma aceitação hoje muito grande em relação a homossexuais. Eu digo porque, nessa questão que tu levantou especificamente, porque, sim, existe uma visão muito grande de que, assim, nossa, quem dança em CTG, ou quem está ali, enfim, cara, é um movimento que mostra essa imagem, tipo, replica essa imagem do macho, do cara que, sabe? E, velho, isso pode até, de fato, ser uma questão importante de vender essa imagem, porque, tradicionalmente, e aí eu falei, essa foi a imagem construída ao longo dos anos.
E se isso está dentro das tradições, da tradicionalidade, isso acaba sendo replicado. Mas eu digo assim, cara, isso dentro dos grupos, isso não existe. Aliás, existe o preconceito, ele existe. Infelizmente, ele existe. E é uma constância que a gente batalha para que ele não exista, para que ele seja diminuído e cada vez mais extinguido. Ele existe, mas dentro assim a circulação de todas as pessoas possíveis, assim, ela é uma realidade. E infelizmente cego é quem não enxerga isso ou quem finge não acreditar nisso. Cara, todo mundo que está ali, eu costumo dizer assim, são guerreiros, porque estão ali por exemplo, quem participa das invernadas de dança, e foi um ponto que tu levantou, cara, eu já não vou falar das outras 1000 atribuições que um CTG tem, mas dentro desse universo da dança e das invernadas, são guerreiros porque os caras, assim, ó, eles fazem por amor mesmo. A partir do momento que tu dança concurso, o Enarte, por exemplo, sabendo que a tua premiação não tem nenhum retorno financeiro, porque o fim do MTG, do movimento, teoricamente não é ter fim lucrativo, né? Ele não é feito para isso. Então não tem uma premiação em grana. Então, cara, é a tua satisfação pessoal em jogo. O teu prêmio é fazer valer o tempo que tu perdeu e que tu investiu em de não estar com a tua família e estar ali dentro dançando. Do cansaço físico, do estresse emocional, até porque é uma cobrança muito grande. E da parte do teu investimento financeiro, cara, porque não é isso, sim, eu posso também dizer, não só como crítica, né, mas não é barato também para um grupo, para esses grupos que estão assim competindo em alto nível nesses grandes concursos, não é barato estar ali, nem um pouco. Então, eu acho que isso sim é um aspecto a ser trabalhado, de repente, para se inserir o máximo de classes sociais possível dentro do movimento. Mas o amor à dança ali, cara, ele está muito além de qualquer coisa desses assuntos levados adiante. Então, hoje, a entidade que eu fui patrão, ela tem como patrão uma mulher, é uma patroa, a Tatiana Ugoski. Então, deu prosseguimento ao meu trabalho. E ela é uma excelente patroa, justamente porque, cara, ela é mente aberta pra caramba, assim como eu creio que fui, de dar vazão e liberdade de expressão às pessoas, todos, e o trabalho coletivo. Eu acredito que a gente está longe do ideal, sinceramente falando, longe do ideal, mas cada vez mais a gente vê pautas levantadas dentro de eventos de relevância, como, sei lá, dentro do universo da artístico, é o Enarte, evidentemente, mas também discussões em ciranda de prendas e peões, ciranda de prendas e entreveiro de peões, que é o que escolhe a primeira prenda e o primeiro peão do Estado, esses concursos que têm relevância de dar voz a participante e tal, de trazer essas pautas aí do quanto a figura da mulher é importante dentro da formação histórica da nossa cultura, o quanto a presença dos negros, cara, isso é bizarro, sabe que é bizarro, mas o quanto a presença dos negros assim não pode em momento algum ser diminuída dentro dessas limitações que o movimento coloca. E aí eu vou falar sobre a liberdade lá do nativismo, como tu falou, que é os gêneros, né? Os gêneros musicais, porque existem alguns regramentos dentro do movimento tradicionalista que nos impedem hoje de executar em concursos com liberdade gêneros africanos, como Moçambique, como, enfim, todos os outros. Para que a gente possa fazer isso, tu tem que apresentar toda uma pesquisa
comprovando de que aquilo... E, cara, isso para mim, claro, é uma opinião particular, né? Mas é um erro, porque isso é tão forte dentro da nossa cultura quanto qualquer outro gênero, quanto a milonga, quanto o chamamé, contra, sei lá. Então, são lutas diárias, e dentro dessa questão também da visão que as pessoas têm de ser um movimento excludente a homossexuais, por exemplo, por essa representação da figura do homem gaúcho, é algo muito delicado e complicado, mas a única coisa que eu posso dizer é que dentro da relação que eu tenho com os grupos de dança, isso já é um assunto muito mais vencido, graças a Deus. Porque o pessoal está ali por amor à dança, isso está acima de qualquer coisa. E é muito massa, cara, muito massa, de tu ver que as pessoas cada vez mais não precisam estar se escondendo, sabe? Não precisam estar... Não, eu preciso fazer um personagem aqui, sabe? Preciso construir um personagem aqui para poder me relacionar dentro de um meio que eu gosto. Pensa, cara, isso é triste. Então, eu vejo que cada ano que passa, cada vez menos, isso tem ocorrido. E eu acredito que o caminho é esse. E justamente por hoje, se ter uma atividade muito grande de jovens dentro desse movimento, é que no futuro, provavelmente, esses jovens vão ter a mente muito mais aberta. É claro que outras coisas não vão mudar bruscamente, porque, como eu falei, existe uma missão dentro do movimento de se perpetuar tradições. Então, o aspecto de como executar uma dança, como executar uma música tradicional, sobre indumentária, sobre pilcha, sobre isso. Cara, isso aí vai ter alterações pequenas e algumas coisas que vão até de acordo com o jogo, faz parte do jogo, mas são elementos que são tradicionais e, consequentemente, a missão é que, sei lá, 3 gerações à frente também tenham o acesso de compreender o que é aquilo, de onde aquilo veio e por que, sabe? Independente da nossa discussão e do nosso gosto. Sei lá, eu curto usar boina diariamente e eu não posso, dentro do MTG, de um concurso, cantar usando boina, porque não é um elemento considerado ocasional para aquilo, por regulamento. Mas não é porque eu gosto que, sabe, eu vou bater pé. Eu acho que são discussões, são saudáveis. Eu, esse ano passado, tive fazendo parte da comissão do MTG, da comissão artística, dentro do campo do intérprete vocal, que é a parte dos cantores, e o máximo possível que a gente discute para justamente poder dar vazão a algumas questões que eram ignoradas antes. E como patrão eu tentei fazer isso, incentivar bastante os jovens a ter sua voz, sabe, ter sua fala, pensar na base, né, nas crianças, porque as crianças são o futuro de tudo isso que a gente está fazendo, e principalmente incentivar o trabalho coletivo sem fazer distinção. A gente estava dentro de uma instituição de ensino, né, cara? Porra, e é isso que o ensino prega pra gente. Então, tudo facilita. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Porque Tá tranquilo. eu tentei não fugir muito, porque não, mas é sério, porque na verdade, cara, é muito muito triste pra gente, assim, por exemplo, quando cara, eu faço faculdade de design gráfico, certo? E como é uma faculdade de humanas pra caramba, digamos assim, dentro daquela questão de humanas, exato, cara, mas enfim, cara, eu convivo com a galera de todo tipo de vibe possível. E muitas vezes no início eu chegava lá, camiseta de CTG, de grupo de dança, boina, muitas vezes boina e all-star, que eu gosto de usar,
muitas ocasiões eu tinha que sair da faculdade atrasado por algum compromisso, eu já ia pilchado para sair dali e fazer alguma apresentação. E eu via em muitas pessoas uma visão assim, cara, esse magrão, ele transita no universo tradicionalista, ele deve ser preconceituoso pra cacete, sabe? Ele deve, sabe? E, cara, isso é muito triste, porque eu não deixo, eu dou toda a razão para essas pessoas, pela imagem que foi vendida por muitos e muitos anos, mas, por outro lado, eu me sinto triste por saber que, na verdade, dentro desse universo, existe muita gente mente aberta. Eu até prefiro pensar que está se tornando a maioria as pessoas que têm a mente aberta e de braços abertos para receber todo mundo e formar um coletivo muito forte em prol daquilo que realmente é importante, que é fazer cultura, né, cara? Que é isso que é o mais importante. Então, é um processo longo, difícil, mas eu acredito que o movimento vai seguir no trilho correto para vender uma imagem bem diferente, sabe? Alex, para a gente encerrar, que já passamos de 1 hora de papo, eu queria perguntar para ti assim, a gente sabe que tu teve a participação na Califórnia, infelizmente não teve um impacto de tu ver isso em shows, o impacto disso, porque a pandemia não está permitindo grandes eventos. Eu queria saber assim, o que tu projeta da tua carreira daqui para frente após essa Califórnia e que projetos tu tem, seja álbum, seja show, o que tu pretende fazer daqui para frente? Ótimo. Cara, na verdade, como eu falei, ano passado acabou nos bloqueando de muitos projetos que estavam encaminhados, assim. Claro que uma meta era seguir sempre participando do máximo de festival possível, porque o festival, assim como esses bate-papos, assim, e hoje em dia as lives também, elas são uma forma de estar em contato com o público e de chegar em novas pessoas que não te conhecem, não conhecem o teu trabalho. E eu, no ano passado, antes de começar a pandemia, eu já tinha aprovado um projeto de Procultura aqui na minha cidade, que ele resulta na gravação do meu primeiro trabalho, do meu primeiro registro, do meu primeiro CD. É um CD que justamente vai trazer um pouco disso que a gente falou um pouco aqui. O nome do meu projeto é Interpretativo, que é justamente por tentar trazer essa ideia de que dentro da nossa música, do nosso cenário, existem 1000 possibilidades de se interpretar temas, de se discutir, se abordar temas, sendo em arranjo musical, poeticamente falando também. Então, é um CD que vai abordar 3 temáticas centrais, que é a inserção do gaúcho, como eu falei antes, do gaúcho de uma maneira bem ampla, bem geral, dentro do campo, dentro da cidade e na estrada, que seria esse meio de caminho, na boleia, como é o nome do projeto. Então, a gente vai tratar ali, por exemplo, eu vou falar de campo, mas eu não vou falar só da parte campeira. Eu vou falar do campo, sim, da parte campeira, falando, por exemplo, dos relatos que eu recebo do meu pai, dos meus tios, dos meus avós, quando vivos de todas as experiências de vida dentro desse cenário totalmente campeiro, mas, por outro lado, da minha relação com o campo sem nunca ter convivido nele, sem nunca ter tido a oportunidade de nascer no campo, crescer lá e tal, mas ao mesmo tempo ter amor por essas coisas. Eu vou falar de estrada, abordando o tema, sim, da estrada lá, da parte campeira também, de tropas, de coisas assim, mas dos carreteiros e tal. Mas eu também vou falar da estrada, do êxodo rural, de quem pega a estrada para ir para a cidade. Eu vou falar da estrada da gente, artista, que vive na estrada para levar nossa arte para outras pessoas. E assim por diante. Enfim, em resumo, abordar temas de formas distintas. Então, esse projeto ele deve sair agora, em 2021. A gente vai estar iniciando agora a retomada da parte burocrática desse projeto para ir para estúdio.
Então, provavelmente agora, nesses próximos meses, eu devo lançar umas 3 ou 4 músicas desse álbum para apresentar o conceito dele para as pessoas. E aí eu vou lançar aí nas mídias digitais, o Spotify, YouTube e tudo que tiver ao meu alcance. E aí depois sim, de terminado esse projeto por completo, essas 12 músicas, aí sim lançar tanto a mídia física, porque tem uma galera que ainda gosta muito dessa coisa de ter o CD e tal. Eu particularmente sou apaixonado por isso também. Então ter a mídia física e também disponibilizar ele depois nas mídias sociais para atingir o máximo de pessoas possível. Esse é o meu projeto base para esse ano, é o projeto que eu quero dedicar todo o meu carinho. Se possível for, é claro, e depois de passada ou minimizada a questão da pandemia e a vacina chegar na galera, se Deus quiser, e a gente puder voltar a fazer ações com público, né? É claro, evidentemente, realizar shows de lançamento desse álbum, desse projeto. Claro que aqui na minha região, mas tentar fazer em outras regiões também, para poder justamente chegar nesse outro público. E aí, paralelamente, tem algumas outras ideias, né, cara, que estão iniciando, assim, de gravar com outros amigos, com outras parcerias, né, de fazer alguns duetos até, de trabalhar algumas coisas em dueto. Então, eu tenho tido algumas conversas nesse tipo, mas o grande projeto para esse próximo ano é justamente isso. E, inclusive, um projeto que eu tenho para o futuro, e espero que um futuro próximo, é também fazer algo parecido com o que tu faz, como eu disse, é muito importante, que é ter também, afora a música, fazer alguns bate-papos, assim, com outras pessoas desse cenário, desse universo, que também tem histórias incríveis, levantando pautas tão importantes quanto essa que tu colocou. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer, como acho que vocês perceberam, eu gosto de falar bastante, mas isso não é à toa, né, cara? Porque, é como eu disse, infelizmente, a gente não tem tido tanto espaço para trocar ideia com um público mais amplo, assim. Aqui em Pelotas, a gente tem sofrido um pouco sobre essa questão do espaço para o artista local e para o artista nativista ter voz e tal. Tem um cenário cultural bem ativo, tá? Mas eu digo sobre visibilidade. Então, a gente hoje não tem um festival aqui desse segmento, a gente não tem muitos espaços urbanos assim que sejam voltados para isso também. Então, quando a gente tem a oportunidade de bater um papo com um cara, mente aberta pra caramba assim, a gente acaba falando pra cacete. Mas, enfim, obrigado mesmo pelo espaço. E assim que esse projeto do interpretativo ou qualquer outro projeto que eu tiver envolvido tiver prontinho, tiver acessível, com certeza a gente vai estar trocando ideia para que o teu público possa conhecer também esse projeto. Não, estamos fechados, cara. Qualquer lançamento, qualquer novidade aí que precisar de uma mão, sabe que estamos juntos. Muito obrigado, de Cara, verdade. eu queria te agradecer mais uma vez por ter topado participar do papo e eu espero que tenha sido tão legal para ti contar essas histórias. Desculpas os meandros que eu te meti aí, essas situações que eu te meti aí. Não, Mas, cara, muito eu bom espero mesmo. que tenha sido tão bom para ti quanto foi para mim ouvir tudo isso. Cara, foi ótimo. Assim, ó, como eu falei, são questões. Essa história da Califórnia, que é mais recente, é uma história muito importante para mim, evidente. Assim, mas ela, na boa, tem um significado pessoal tão grande quanto falar lá do início, como tu disse, da minha relação com outras coisas e as pessoas já me conheçam logo de cara, não só no palco, cantando, fazendo o que eu amo fazer, eu gosto de compor, eu gosto de interpretar, mas também de conhecer o meu pensamento, a minha história de vida, como eu cheguei até aqui, ainda que de forma resumida, não tem como a gente resumir em 1 hora 10 anos fazendo aquilo ali, mas eu me sinto grato assim mesmo por as pessoas o teu público já me conhecer dessa forma, tratando de pautas importantíssimas, assuntos assim que são, eu falei
são assuntos delicados, mas não é nem no sentido de, eu não quero me meter nisso. Não, ao contrário, a gente tem que se meter nisso, a gente tem que pautar isso sempre que possível, para que a gente possa, aos pouquinhos, assim, reconstruir essa história e poder ser mais feliz. Essa é a verdade, todo mundo fazendo o que ama fazer e ser mais feliz. Acho que, em resumo, é isso aí. Obrigado, mano. Até mais. Até mais, valeu, show!